Olá pessoal, retornando então, agora no vídeo 2, né, continuidade da aula, o Brasil Rural, e paramos nos conflitos e propriedades rurais no Brasil, né, falamos aí, ou melhor, iremos retomar aí e falar sobre a estrutura fundiária brasileira. Bom, a estrutura fundiária brasileira, pessoal, ela está formada de dois modos, né? A gente pode ver a estrutura aqui formada pela lógica econômica, né, voltada para a grande propriedade, ou seja, o grande latifúndio corresponde à grande porção de terra, né, voltada para o plantio em larga escala e voltada à monocultura, ou seja, o plantio de um alimento só, né, onde aqui existe um proprietário. Agora, a questão, né, fundiária brasileira tem o minifúndio, ou seja, são territórios, né, menores, né, divididos em mais famílias, né. É praticado nesse território, nesse minifúndio, um plantio, um uso do solo, né, de uma forma bem diferente, ou seja, a produção de alimento ela é mais diversificada, né, por produção de mais de um tipo de alimento, né, então isso prejudica menos o solo, o uso é diferente, né. Aqui se usa mais agrotóxico e aqui menos agrotóxico, né, e aqui possuem pequenos territórios, né, ou melhor, pequenas terras, né, e mais famílias, né. Então a questão do minifúndio sobre a estrutura agrária brasileira, latifundiária brasileira. Bom, e aí temos, né, aqui a divisão na questão, né, do que eu falei para vocês, como funciona o latifúndio, né? Olha aí a imagem, o plantio de um produto só, olha a vastidão de terra que tem. E aqui o minifúndio, né, que é uma plantação simples, né? Pouca plantação e um pequeno território, né? Bom, então, devido a essa ocupação desse território, né, uns em grandes quantidades, um ocupando o território numa grande proporção e outros em pequenas proporções, a gente vai observar que o território é, ele vai ser dividido, né, de uma maneira muito desigual, né, muito injusta, né, e isso vai gerar uma série, né, de questões sociais voltada para a posse da terra, porque muitas pessoas ficam sem ter a chance de ter o acesso à terra, o controle da terra, o modo de trabalhar na terra, porque muitos vão se apropriar de imensas quantidades de terra, né? Ou seja, de um vasto território, enquanto outros não vão ter acesso a essa terra ou alguns vão ter uma pequena porção de terra, né? Então, o governo entra nessa questão e ele vai formular o Estatuto da Terra, né, com o objetivo de organizar o uso do solo do espaço agrário brasileiro, buscando o estabelecimento de sua distribuição de modo que este pudesse apresentar melhor produção de mercadorias agrícolas e pecuárias. Então, no caso aqui, o Estatuto da Terra, pessoal, feito pelo governo, vai ser voltado para uma distribuição melhor da terra e também da produção agrícola e pecuária dessa região, né? Então, voltando a essa questão do conflito, né, o conflito no campo por causa da terra, vai surgir poceiros e grileiros, ou seja, pessoas que se sentem injustiçadas por não ter esse acesso à terra, eles vão se apossar da terra, né? No caso aqui, o conflito no campo vai ser constante e muito violento, como ocorre até hoje, né? Principalmente na Amazônia, onde
na região norte, né, não só na Amazônia, mas na região norte, onde estão desmatando a terra para o plantio e cada vez mais as pessoas se apropriando desse território. Então, esses conflitos vão se tornar constantes e aí surge duas características, né, de pessoas que vão se apossar da terra, ou melhor, vão se ocupar do território, né, que são os poceiros, que é aquele que ocupa as terras chamadas improdutivas, né, devolutas do território, né, basicamente é feito por uma agricultura familiar, né, de subsistência, ocupa a região de uma forma a não possuírem, né, documento da terra, né, um registro feito pelo Estado. Do outro tem o grileiro faz a mesma coisa, se apossa da terra, só que ele vai falsificar documentos, né, para dizer que foi herança, né, para dizer que foi alguma coisa deixada por um parente, então ele se aposta daquele território não é à toa, né? Então como que eles vão comprovar? Então eles falsificam documentos, né? O termo grileiros, né, vem de grilos, ou seja, falsificava o documento, pegavam grilos, colocavam dentro de uma caixa, né, com o documento, ou uma gaveta, e esses grilos eles faziam suas necessidades ali, né, defecavam ali, de forma a manchar o papel, dar uma aparência de que é um documento velho, né, por meio dessas manchas feitas pelos grilos, né, por meio das suas necessidades ali. Bom, então, esses dois termos, né. Por outro lado, vai surgir também pessoas que vão querer o controle da terra por meio de movimentos, né, rurais, de trabalhadores, né, que vai ser o movimento de trabalhadores rurais sem terra. Essas pessoas vão se ocupar do espaço, né, do terreno, né, da terra, e espaços onde o governo, né, tem como terras improdutivas, ou seja, o governo não ocupa, não faz nada nesse território, então os sem terras, então, por meio de uma ação política, né, eles vão montar acampamentos lá para desenvolver seu trabalho voltado para a agricultura, para poder sobreviver, para poder vender, né, o alimento. Então, eles vão se situar, né, nessa questão agrária, em busca do controle da terra sobre essas questões. Bom, para poder resolver essa questão da terra, vai surgir o INCRA, né? Ou seja, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, o INCRA ele é uma autarquia, né? Uma instituição do governo federal que vai mediar, estabelecer critérios necessários para a execução da reforma agrária brasileira. Ou seja, o INCRA ele vai estabelecer normas para que a terra seja distribuída, seja dividida entre as pessoas que não têm terra, não têm território, né, para poder trabalhar, para poder morar, né? Então o INCRA ele vai fazer isso. Então vão surgir por meios do INCRA assentamentos, né, que se torna depois com o tempo vai ser legalizado, né? Depois vai ser feito um documento para que a pessoa que obtenha esse território do INCRA possa dizer que esse território, que a terra é sua, né? Bom, aí depois tem a questão da modernização agrícola, né, que a gente vai falar, interferiu muito na produção, né, dos alimentos, no caso aí por meio das tecnologias, né, por meio da ciência, por meio das máquinas, né, a gente vai ver uma modernização toda voltada para aquilo que foi chamada Revolução Verde, né? Voltada para investimento agrícola, tanto por meio de máquinas, por meio de empréstimos, né? Só que produtos como agrotóxicos, insumos, né? Para poder desenvolver a agricultura. Só que isso não contemplou muitos agricultores, né? E sim somente os grandes agricultores que tiveram esse benefício aí da chamada Revolução Verde no Brasil.
Depois agora vamos falar na questão da mecanização, como eu falei para vocês, faz parte da Revolução Verde no campo, né? A introdução de máquinas colheitadeiras, ceivadeiras, semeadeiras, né? Que facilita, que agiliza o trabalho no campo. Isso provocou, né? Essas máquinas provocou muito desemprego no campo, né? A máquina desempregou mais de 100 trabalhadores, né? Uma máquina. Agora imagine quantas máquinas há no campo. Então, para facilitar o plantio e plantar cada vez mais rápido, colher cada vez mais rápido e lucrar mais, o agricultor, né, o grande agricultor, introduziu o uso das máquinas, né, como vocês podem ver aqui, né? E o trabalho de mão de obra foi cada vez mais sendo descartado. Diante disso, né, dessa produção, dessa revolução verde, veio a questão do uso de insumos químicos e biológicos no campo para poder fazer com que o produto, o alimento, nasça mais rápido, né? O plantio seja feito mais rápido, para que não sofra nenhuma interferência de pragas, né? E nenhum tipo de ervas daninha. Então, esses produtos químicos facilitam nisso, porém prejudicam em outro lado, que é a questão da poluição do solo, a poluição das águas que ocorrem devido ao uso excessivo de agrotóxico. Bom, tem a questão dos transgênicos também, né, introduzida no campo, que vai fazer com que o alimento ele seja geneticamente modificado para ele também ser resistente aos produtos químicos, ser resistente a pragas, né? Isso vai ser feito e a gente vai perceber que isso acontece e os impactos da saúde, né, frente ao consumo desses produtos, ainda não temos, né, não temos conhecimento. E aí, então, por meio dessa história, né, do nosso Brasil rural, pessoal, percebemos que o território cada vez mais vai sendo ocupado, né, para a prática agrícola e ele está expandindo, em expansão, né? Olha a parte verde aqui já toda ocupada e está expandindo para o norte e para o nordeste também, né? Onde é conhecida aí como a região, né? Uma das novas regiões que está em expansão agrícola, chamada Matopiba, ou seja, são a associação de um nome de várias regiões, como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que está em crescente expansão agrícola no Brasil, né? Então, pessoal, o conteúdo, né, do capítulo 5 é esse. Espero que tenham gostado. Nós nos vemos aí para correção. Não esqueça de fazer as atividades que estarão lá no vídeo, ok? Obrigado e até a próxima.